Então seja inteligente, não deixe o diabo tomar conta de você. Quando vier o desânimo, você repreende. Está amarrado, repreendido, todo espírito de desânimo, vai embora em nome de Jesus. Sai da minha vida. Eu não quero ficar ouvindo voz de demônio não, está amarrado. Sou crente. Quero ouvir a voz do Espírito Santo. Como que um crente vai ficar conversando com o demônio? Não, a voz que eu quero ouvir é a voz do meu amigo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar o que para você? Vai para a fire, vai para o culto, ora mais, jejua mais, se una com o seu líder, com o seu pastor, sirva, honre, trabalhe. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca contradiz o Evangelho, ele está sempre de acordo com o Evangelho. E todo espírito contrário, não tem como você vencer ele, se você ficar abrindo porta para ele. Não tem. Tá bom, irmãos? Então, quando o pastor falou aquilo, eu falei, poxa, domingo eu preciso falar isso. Por quê? Porque eu sei, eu já ouvi, teve 2 ou 3 pessoas aqui da igreja que já falou assim para mim, pastor, eu estava mó bem, estava, sei lá, pegando fogo, do nada me veio um desânimo. Do nada assim, me deu um negócio, acho que eu não vou mais para a igreja não. Eu falei, hoje você estava querendo até liderar, você estava querendo até trazer sua família, como assim, irmão? Eu não sei, pastor. Aí eu falei, eu sei, isso aí é um ataque maligno. É um ataque maligno, porque ele quer minar o que Deus quer fazer na tua vida, na tua família e na igreja. Então, querido, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, você tem que aprender a pôr o diabo para correr. Começou a falar na sua mente, pensamento estranho, desânimo, começa a rebater. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Outra coisa, todo espírito, ele atua em níveis diferentes. Então, vamos supor, quando eu estou nesse nível aqui, eu combato tipos de demônios, espíritos malignos que tentam atacar a minha vida. Conforme você fala, Deus, eu quero crescer, eu quero avançar, esses demônios têm que ser expulsos, eles têm que ser derrotados por você espiritualmente. Que tipos de demônios estão num nível básico? Desejo da carne, amor pelo mundo, egoísmo, inveja, são espíritos, né, que ficam combatendo a pessoa. Conforme você vence tudo isso, e você fala, não, eu sou espiritual, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, vai embora da minha vida, aí aparecem situações que você poderia cair naquele erro e você vence, aquele demônio perde as forças, e agora a sua autoridade aumenta sobre ele. Então agora, você percebe que você cresceu, e aquele poder que antes te influenciava já não influencia mais. Aí Deus te promove para um nível maior. Aí você vai perceber que aquilo lá você fala, nossa, eu ficava achando que aquilo lá ia me acabar comigo, não é nada, é um ratinho assustado. Só que agora você está num nível maior, e tem demônios maiores. Aí agora Deus vai te dar autoridade para combater nesse nível. Por isso que nós precisamos aprender a viver a palavra. Porque se você não aprender a viver a palavra, você vai ser atacado e derrotado constantemente. Constantemente. Você tem que aprender. Por isso que tudo que eu ensino aqui, irmãos, não é só teoria não, é prática. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já fui atacado muitas vezes por essas coisas. E como eu já disse, muitas vezes atacados pelos espíritos que tentam atacar os irmãos. Porque eu, por exemplo, desânimo, para mim não cheira e não fede. Não existe desânimo para mim. Não tem esse negócio de desânimo. O meu negócio é reteté. Se vocês falarem assim, vamos fechar aqui a igreja e vamos fazer vigília, eu quero buscar Deus. Eu posso até pecar, que nem a pastora fala, mas eu peco é por orar demais, é por jejuar demais, é por ler a Bíblia demais, por demorar a pregação, não é verdade? Eu posso até pecar esse pecado, mas o pecado de não ouvir a palavra, de não querer, de estar desanimado, isso eu não tenho. Então, quando eu vejo esse ataque, eu percebo que está vindo para atacar os irmãos, entende? Então, eu quero que você me ajude nessa batalha. Senão eu expulso daqui, e lá por trás você abre a porta e fala, entra aqui de novo. E aí, meu irmão, não tem como você vencer aquilo que você convida para entrar na sua vida. Tá bom? Amém? Eu vou usar isso que eu falei até agora como introdução da ministração de hoje. Porque a ministração de hoje que eu vou falar é exatamente isso.
Não seja guiado pelas suas emoções, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que eu quero que você aprenda, porque assim, um dos maiores perigos na vida do cristão é achar que porque ele está dentro da igreja, ou seja, presente de corpo físico, ele está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. E uma coisa não tem ligação com a outra. Inclusive, Jesus tinha 12 discípulos, e um deles andava com Jesus, mas ele escolheu uma rota errada. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos aprender a ser guiados pela voz do Espírito Santo. Você precisa desenvolver a habilidade de ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, a despeito do que você sente ou pensa, porque 99,9% das vezes, os seus sentimentos e as suas vontades vão querer coisas opostas às que Deus quer para você. Quem já reparou isso? Então, você precisa construir a habilidade de ser guiado pela voz certa, de ser guiado por aquele que nunca vai falhar com você, de ser guiado por aquele que vai te levar a viver a vida que Deus planejou para você. Que voz é essa? É a voz do Espírito Santo. Coloca a sua mão no coração e diga: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Então, você não pode viver por emoções. Você não pode aceitar viver por vontades naturais. Você precisa combater esse lado do seu eu que vai tentar te tirar do centro da vontade de Deus. Você precisa tomar uma decisão, porque o Espírito Santo não vai te obrigar. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo sabe de coisas que você não sabe. O Espírito Santo vê coisas que você não vê. O Espírito Santo sabe o que vai acontecer com você nessa semana. Ele sabe o que vai acontecer com você nesse mês, nesse ano. Ele sabe onde você vai estar daqui 5 anos. Porque nós estamos no presente e o futuro está lá na frente. Mas nós estamos aqui. Só que o Espírito Santo já está lá na frente. Então ele pode te dizer o que vem a seguir. Então falhar em ouvir a voz do Espírito Santo é simplesmente arruinar tudo que Deus está tentando fazer com você. Interessante que teve um dia que a minha esposa teve um desafio de aceitar uma proposta de trabalho. E naquele dia, não era bem o que ela queria. Não tinha muito a ver com a formação dela. E a proposta de salário era muito diferente, porque era uma outra profissão, uma outra função, e ela ficou na dúvida. E ela falou assim para mim: amor, ora por mim, eu preciso saber se eu aceito ou não essa proposta, porque olhando aos olhos humanos, é para mim dizer não, lembra, amor? Mas eu não sei, ora por mim, estou indo trabalhar, ora por mim. E aí eu vim para a igreja e fui orar. Eu falei: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer para a pastora? Fala com a gente. Aí eu me lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: diga para ela aceitar. Aí eu, mas... diga para ela aceitar. E aí Deus ainda falou para mim, né, amor? É um teste. Você está sendo testada.
pode aceitar que Deus está no controle de tudo. Ela falou, amor, amém, eu sei que você é um profeta, eu vou aceitar. Aí ela foi lá, aceitou a proposta. Quanto tempo depois, não sei. Eles ligaram e falaram para ela, seja bem-vinda à equipe, mas era só um teste. Nós estávamos testando você e nós temos uma proposta para você trabalhar na sua profissão. Você vai liderar, você vai trabalhar na sua função como assistente social. E se ela tivesse dito não? Porque dali para frente a pastora foi avançando, e depois de algum tempo ela ainda foi para uma outra empresa e foi prosperando. E eu fico pensando, quantas pessoas não são roubadas porque elas abortam o que Deus está fazendo? Porque elas avaliam segundo a visão delas, do que elas pensam, do que elas sentem no momento, Anderson. Elas agem pela flor do momento, para onde o vento estiver soprando. Então, a única segurança que eu e você podemos ter, de que no final tudo vai dar certo, é se a gente estiver seguindo a direção do Espírito Santo. Portanto, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, olha o que está escrito aqui. Vamos ler todos juntos aqui no telão? Jeremias 33, 3. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele é o único que pode te contar o que você não sabe. Ele é o único que pode mostrar para você coisas grandes e firmes. Algumas versões está escrito assim, coisas grandes e ocultas. Porque o que a gente não sabe, não é que aquilo não existe, ele existe, só que a gente não sabe. Como a gente não sabe, é como se estivesse oculto para nós. Entende? Porque algo está oculto não quer dizer que ele não exista. Você só não sabe. E o Espírito Santo é o único que sabe aquilo que existe, mas está oculto para você. E quais são essas coisas? Quais são as coisas que estão ocultas a nós, mas somente Deus sabe? Primeiro, nós não sabemos como será o nosso futuro. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Já foi lá ver. Então, você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer essa semana? A Bíblia fala que a gente não consegue, irmãos, aumentar nenhum só dia. A gente simplesmente não sabe de nada. Então, eu preciso tomar cuidado. Porque já que eu não sei do dia de amanhã, eu posso estar tomando decisões hoje, pela minha emoção, que vai abortar o que Deus quer fazer amanhã. Olha que interessante. Eu posso estar tomando caminhos e fazendo escolhas baseadas no que eu sinto e no que eu penso, que vão impedir que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Por quê? Porque eu não sei do dia de amanhã, só Deus sabe do dia de amanhã. Então, tome cuidado com decisões baseadas na flor do momento. Tome cuidado com decisões que você toma na hora da raiva.
Tome cuidado com aquilo que você decide fazer, as escolhas que você faz, baseado no medo, baseado na carência. Por quê? Porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Deus tem coisas boas, mas às vezes, tem alguns ditados que é muito interessante, né? Que Deus escreve certo por linhas, vocês conhecem esses ditados, né? Quando a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas, nós estamos querendo dizer que linhas tortas tem a ver com a nossa percepção de como Deus faz as coisas. Porque Deus não escreve nada torto, irmão. Nosso Deus é reto em tudo que Ele faz. Só que na nossa percepção é assim. Parece que está dando tudo errado. Mas aquilo que parece que está dando errado, pode ser parte do processo que Deus está usando para cumprir um grande plano na sua vida. Só que se você agir pela emoção, você vai querer sair daquela pressão, sair daquela situação. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, se você sair do processo porque está doendo, você pode estar abortando o que Deus vai fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar rodando no deserto. Você pode ser crente, você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia toda, você pode mudar de igreja, você pode fazer o que você quiser, não vai mudar. Porque só quem sabe do dia de amanhã é o Senhor. Só Ele. A sua pergunta deveria ser: Senhor, está doendo, está difícil, o que é que eu faço? Porque a vontade que eu estou é de sair correndo e sair desse processo. Aí o Espírito Santo fala: não, meu filho, eu quero você aí quietinho, sofrendinho, quietinho aí, sai daí não, que eu tenho uma obra. Aí quando você ouve, você obedece, e quando você obedece, lá na frente Ele te mostra o porquê. Paulo foi assim: Senhor, tira esse espinho na minha carne. Aí qual foi a resposta de Deus? Não, porque esse espinho tem um propósito, é para que o meu poder se aperfeiçoe sobre você. Aí Paulo respondeu: então agora eu tenho prazer na dor, na perseguição e nos espinhos na carne. Por quê? Porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Você entende que Paulo não saiu da rota profética? Quantas pessoas que não sabem do futuro tomam decisões precipitadas e eles abortam o futuro excelente que Deus tinha para a vida deles? Quantas pessoas, por exemplo, não saem de um emprego, ou melhor, saem de um emprego que era naquele trabalho que Deus queria honrar ela. E ela faz isso hoje, aí ela pede: Deus, abre uma porta de emprego, aí Deus abre. Ela dá até o testemunho no culto. Irmãos, quero dar um testemunho, Deus abriu uma porta. Aí depois fala, 1 mês, 2, 3 meses depois: esse emprego é do capeta. Mas não era de Deus, irmão? Você até deu testemunho? Não, é porque o meu chefe, pastor, o meu chefe é o Satanás, pastor. Aí a pessoa quer fazer o quê? Ela quer sair. Por quê? Aí eu te pergunto: Deus dá algo de ruim para alguém? Não. Então qual que é o melhor de Deus para você? É um chefe Satanás. Porque Deus usa até o Satanás, irmão. A pergunta é: Deus, por que o Senhor me colocou aqui então? Porque eu não estou entendendo. Eu achei que ia ser uma bênção, está muito difícil. Aí quando o Senhor fala com você,
a voz do Espírito Santo, agora faz todo sentido. Você está entendendo? Quantas pessoas não saem da igreja? Por quê? Porque ontem era uma maravilha, no outro dia está ruim agora a igreja. Quantas pessoas já não passaram? Irmão, eu já ganhei tanta gente para Jesus. Eu já tive pessoas que, essa eu vou contar, essa é engraçada. Está filmando, né? Eu não vou falar nomes. Então, olha só. Quando eu fui ordenado a pastor, que eu comecei a igreja, lá atrás, bastante tempo, tinha um irmão que ele falava assim: pastor, eu te amo tanto, pastor. Ele ficava me abraçando toda hora, me beijando. Pastor, porque eu te amo. E eu vou pegar o colchão da minha casa, eu vou colocar lá na sua casa. E eu vou dormir na sua casa, pastor. E ele falava, e ele falava, e ele falava. Teve algumas vezes até que ele saía lá da minha casa, depois da reunião com os líderes, saía. Aí eu vi alguém gritando da minha janela: pastor! E eu passava aquela vergonha, falava: não acredito que esse irmão está me gritando lá da rua. E gritava em alta voz. Aí lá de fora ele gritava assim: te amo, meu pastor! Sou uma bênção! E eu falava: amém, querido. Eu sou meio tímido assim, né, irmãos? Aí eu, meu Deus do céu, não sei onde enfiar minha cara. Os vizinhos devem estar tudo doido aqui. Eu sei, irmãos, que na primeira luta, na primeira dificuldade, quem foi o primeiro a pular fora? O irmão que me amava. E ó que me amava, hein? Então, queridos, não tem nada que teste mais do que o tempo. O tempo testa tudo. Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele: irmão, o tempo testa tudo, viu? Alguém pode dizer: tem uma aliança com o Senhor, pastor. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque quem tem aliança mesmo, pode estar tudo bem, ele está junto. Pode estar tudo difícil, mas ele está junto. E a verdadeira aliança, ela nasce nas dificuldades, não nas facilidades. Já ouviu o ditado: comer 1 quilo de sal? Quem já ouviu esse ditado? Quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Para comer 1 quilo de sal é difícil, né? Demora, tem que ser de pitadinha em pitadinha. Então, nós precisamos saber ouvir a voz do Espírito Santo, sabe por quê? Porque vão ter momentos em que as coisas vão ficar difíceis, mas na hora que você ouvir a voz do Espírito Santo, ele dizer: não arreda o pé, eu estou treinando você para você ser um homem de aliança, uma mulher de aliança. Firma o passo com o seu pastor, firma o passo nessa empresa, firma o passo no seu casamento, seja fiel. É nessa hora que lá na frente você descobre o futuro. Por quê? Porque só Deus sabe o dia de amanhã. Uma vez, eu encontrei um rapaz que era de uma igreja, e ele parou no carro para pregar para mim, e eu conhecia ele, e eu falei assim, eu baixei o vídeo e falei: olá, irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Obrigado, mas você sabe, eu já sou de Jesus, né? Aí ele falou assim: volta para Jesus, irmão. Eu falei: não, querido, você não entendeu, eu sou pastor, sou homem de Deus. Aí ele: volta para Jesus, porque Jesus está voltando, você toma jeito. Eu falei: tá bom, vou tomar jeito, né? Tomar jeito. E aí, ele começou a me atacar. Eu pensei que ele, ia parar por ali. Não, ele começou a me atacar. Não, porque tem gente que fala que é crente, mas não é, e você precisa ser crente de verdade, e que não sei o que lá, e tal. E eu tentava falar e não deixava. Eu sei que o Espírito Santo falou assim para mim: shh. Aí eu: amém, irmão, amém, querido, obrigado. Obrigado, Deus abençoe, irmão. Obrigado. Aí ele foi embora. Eu me lembro que, acho que não deu, eu sou ruim de tempo, irmão, mas acho que não deu 30, 40 dias. Estou lá na minha casa,
toca a campainha. Tlim, então, quando eu olho, alguém pedindo coisa na porta, né? Quando eu olhei, abri a janela, que eu olhei, pois não, que eu olhei quem que era. O irmão. Na hora que ele me viu, ele ficou azul, roxo, vermelho. Não. E foi saindo. Eu falei, não. Abri a porta, abri o portão e fui atrás. Volta aqui, irmão, volta aqui. O que está acontecendo? Ele, não, é que eu estou pedindo umas... Eu falei, não, vamos lá em casa, vamos tomar um café lá. Eu quero saber o que está acontecendo com você. E ele todo sem graça. E de verdade, irmãos, chamei ele para dentro, fiquei assim, curioso mesmo. Falei, irmão, você está morando na rua? Ele falou, estou morando na rua. Eu falei, eu não estou acreditando, o que aconteceu? Aí ele contou toda a história dele. E fez todo sentido, né? Ou era aquilo, ele não tinha opção. E eu falei, não, que isso? Peguei minha blusa, dei para ele, botei uma mesa de café, tomamos café, orei com ele. Peguei o telefone dele, falei, não, vamos arrumar um lugar para você ficar, né? Assim, não, e tal, né? E aí, ele foi embora, e a gente combinou uma coisa que ele não cumpriu, né? E sumiu, não consegui mais ver ele e ajudá-lo. Mas aí, o Espírito Santo me lembrou, porque eu não tinha me lembrado. Ele falou, você lembra? Lá atrás? Quando ele te humilhou? Você lembra? Eu não falei para você não falar nada? Já pensou se você tivesse amaldiçoado ou falado alguma coisa? Você estaria se sentindo culpado agora. Aí eu falei, não, Senhor, jamais farei isso. Falei, então, estou te lembrando só para você saber que o mundo dá voltas. Por que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo? Porque o mundo dá voltas. Você não sabe do dia de amanhã. Se você for sair de uma empresa, sai de lá com a porta aberta. Não bate a porta atrás de você, não. Você não sabe do dia de amanhã. Se você vai sair de um lugar, porque você entende que não é aquilo que você tem que fazer, sai de lá com a porta aberta. Não bate a porta atrás de você, não. Porque você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe. Deus, só Ele revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Nós não sabemos do dia de amanhã. Você recebe essa palavra? Você não sabe o dia da sua morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Tem alguém aqui que sabe o dia que você vai morrer? Não, peraí, deixa eu ver. Tem alguém aqui que sabe o dia que você vai morrer? Não. Ufa. Nem quer saber, né? Misericórdia. Só que Deus sabe. Todos os nossos dias estão contados e Ele sabe cada um deles. É importante ouvir Ele então. Todos nós vamos morrer. Isso a gente sabe. Mas não sabemos quando. Deus sabe. Isso é oculto para nós. Mas para Deus é como se fosse o café da manhã. Ele sabe de tudo. Ele sabe o dia e a hora e o segundo que você vai dar o último suspiro aqui nessa terra. Olha o que a Bíblia diz sobre isso lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ou seja, nós temos que saber o que a gente faz enquanto está vivo. Temos que fazer enquanto estamos vivos. Não adianta você ficar esperando, porque o tempo está passando. Daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, o tempo passa muito rápido. E sabe qual é a coisa que não volta mais? O tempo que passou. Portanto, como nós não sabemos do dia de amanhã e nem do dia da nossa morte, precisamos entender que a nossa vida é uma única oportunidade que nós temos. Você não foi chamado para empurrar a vida
com a barriga. Portanto, irmão, irmã, resolve o que você tem que resolver. Você não sabe o dia que você vai morrer. Por que você fica procrastinando, esperando resolver as coisas? Resolve. O que diz o texto? Faze conforme as tuas forças. Tem coisa que nós temos que fazer e a gente fica, empurrando com a barriga, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e você não faz o que você deveria fazer. Você tem um chamado de Deus? Se dedique a Ele agora. Para de esperar. Não fique demorando. Porque você não sabe do dia de amanhã. Sabe qual é o lugar que tem mais projetos, metas, sonhos no mundo? No cemitério. O cemitério está cheio de projetos que nunca vão acontecer. O cemitério está cheio de metas e propósitos que nunca se cumprirão. Por quê? Porque na sepultura não há obras. Nós não sabemos o dia que a gente vai morrer, mas Deus sabe. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Se Ele está chamando, responda. Se Ele está falando, ouça. Se Ele está pedindo, faça. Se Ele está te instruindo, aprenda, pelo amor de Deus. Aprenda. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a questão não é se Deus está falando, a questão é quem está ouvindo. Tem alguém ouvindo? Não é se tem alguém escutando, porque você não é surdo, você está escutando. A questão é se você está ouvindo. Porque Deus está falando, e a gente fica, não, amanhã, não, depois, não, eu estou aqui orando. Irmão, tem hora que orar é pecado. Porque o religioso, ele fica orando, aí ele ora pela oração, depois ele ora para orar. Eu preciso orar para ver se eu oro, aí fica ora, quando ele tinha que estar agindo. Moisés parou diante do mar e falou: Deus, o mar, Deus, os egípcios, Deus, e agora? Deus falou: por que você está orando, Moisés? Agora é hora de marchar. E aí Moisés foi lá para o povo: gente, pode parar de orar. Moisés, cala a boca todo mundo, agora é hora de pôr o pé na água e entrar, vamos para cima. E aí o milagre aconteceu, foi naquela hora. Só naquela hora. Enquanto estava orando, não aconteceu. Só quando pôs o pé na água. Aleluia. Fiquei até lisonjeado agora. Vocês são muito engraçados. Meu Deus. Depois de tomar uma pancada dessa, ainda dá glória a Deus, né? Só crente mesmo, né? Vai pá, e depois, que pregador. Oh, meu Deus. Mas sabe, irmãos, quantas vezes nós procrastinamos e criamos cenários e Deus quer fazer coisas e o tempo está passando. Eu fico pensando, se Moisés não tivesse ouvido Deus falar com ele estaria orando até hoje. Então, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente não sabe o dia do nosso último suspiro nessa terra. Aproveita o tempo que tem, irmão. Faz o que você tem que fazer, para de empurrar com a barriga. Vamos lá, vamos, em nome de Jesus. Vamos fazer a obra, vamos pregar o Evangelho. Quanto tempo você está esperando para jejuar pela tua família? Vamos fazer a obra. Faz as coisas que você tem que fazer. Aproveita o tempo que te resta.
A Bíblia fala que o homem vai viver no máximo 80 anos. Passou disso, é enfado e canseira. Só que uma coisa que as pessoas não percebem é que não te resta mais 70, 80 anos. Já resta menos. Quantos anos você tem? Quanto falta para 70? Já passou mais da metade alguns aqui. Tem alguns que já viraram a curva. E aí a pessoa está lá, não, eu tenho tempo. Você não sabe nem se você vai morrer com 70 anos. E se te resta só 10 anos de vida? Você não sabe. Então, ouça a voz de Deus. Se Ele está te chamando, faça. Se Ele está pedindo, faça. Se Ele está te instruindo, aprenda. Acorda enquanto é tempo. Oh meu Deus, o que hipnotiza as pessoas? Eu sinto que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. O reteté hoje não é para o lado de fora, é para o lado de dentro. Seu coração, seu espírito está assim, ó. Quinta-feira foi para o lado de fora, né? Um caiu para cá, outro para lá, agora é dentro. No espírito, lá no profundo. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Você sabe quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Mateus 24, 36 diz: porém aquele dia e hora ninguém sabe. 36. O dia e hora ninguém sabe. 24, 36. Isso aí. Nem os anjos sabem. Somente o Pai. O dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe. E se Ele voltar amanhã? E se Ele voltar depois de amanhã? E se Ele voltar hoje? A gente não sabe. Então, o Espírito Santo está falando com você para você tomar jeito na sua vida. Toma jeito. Vira homem de Deus. Ei, psiu, vira mulher de Deus. Não, mas eu estou aqui no culto, pastor. Vai ser mais lastimável você perder a sua salvação dentro de um culto. Vai ser muito mais triste. Por quê? Porque você estava nas portas de entender a verdade, mas endureceu o coração e não quis ouvir o Espírito Santo. E aí, perdeu a oportunidade, estando ela na sua frente. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Você não sabe o dia que Ele vai voltar. Mas nós sabemos uma coisa: o que Deus quer de nós antes que Ele volte. Nós já sabemos. Então, querido, em nome de Jesus, não se corrompa. Não se corrompa. Não venda a sua salvação por um prato de lentilha. Jovens, se guardem. Se santifiquem. Sejam nazireus. Não se contaminem com nada impuro desse mundo. Se consagrem, jejuem, orem, se separem para o Senhor. Homens, saiam da pornografia. Saiam dos jogos pela internet. Saiam dos vícios. Ah, mas eu estou aqui na igreja porque minha mulher me trouxe. Irmão, em nome de Jesus, você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe. Porque o homem, quando ele não quer ouvir a mulher dele, ele não faz. Ele fala, não, amor, vou ver o jogo. Não, esse domingo eu não vou só no próximo. E ele vai enrolando. Se ele está aqui hoje é porque Deus trouxe ele. Irmão, você está aqui hoje é porque Jesus te trouxe. Ele pode ter até usado a sua esposa, mas foi o Espírito Santo que trouxe você. Mas Ele não trouxe você aqui para você assistir o culto. Por quê? O Espírito Santo não trouxe você aqui para você ver o pastor Anderson. Por quê? É óbvio. Isso não é nada.
culto, pastor Anderson, igreja, louvor. Isso aqui não é nada. Ele te trouxe aqui para você mudar de vida. Ele te trouxe aqui para você conhecer a verdade e a verdade libertar você. Ele trouxe você aqui para você ter uma comunhão profunda com a presença do Espírito Santo, para que você acorde do seu sono, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem uma obra na vida de cada um aqui. Deus te conhece pelo teu nome. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma obra. Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Não é amanhã, não é depois, não é depois de amanhã. É hoje! É hoje! Então, meu irmão, abra o teu coração. Então não se corrompa com o mundo. Viva hoje como se hoje fosse o seu último dia de vida. E sobre tudo que você pode guardar, guarda o teu coração. Pastora Bianca repete isso aqui constantemente. Ela fala, guarda o coração, irmão. Mas é verdade isso mesmo. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço e esquadrinho o coração de todos. Então eu e você precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e guardar o nosso coração. Cuidado com a ira. Cuidado com a mágoa. Cuidado com a falta de perdão. Tem tanta gente que vive com rancor para o resto da vida e ainda é crente. Você sabe qual que é a causa de alguns demônios nunca sair da vida da pessoa? Falta de perdão, rancor. E é um demônio que ninguém expulsa. É impossível expulsar esse demônio. Não tem pastor, não tem apóstolo. Não tem. Você pode jejuar, você pode orar. Não tem. O demônio só sai quando você perdoa. Sabe por quê? Porque é um demônio enviado pelo próprio Deus. Já pensou Deus enviar um demônio para oprimir uma pessoa? Tem gente que não acha que eu estou falando heresia aqui. Quem já orou ou rezou muito Pai Nosso aqui, na sua vida? Está aí. Você rezou e nem prestou atenção no que você está rezando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E Jesus, o Senhor, ainda acrescentou, porque se vocês não perdoarem os homens, o vosso Pai Celestial também não perdoará vocês. Quando alguém falar, tem algum pecado que não tem perdão? Você fala, tem a falta de perdão. Quem não perdoa não é perdoado. E a Bíblia ainda fala que Deus envia atormentadores para atormentar, e aquela pessoa não sairá de lá até pagar cada centavo. Portanto, se eu quero me ver livre de uma opressão causada pela falta de perdão, só tem um jeito, perdoar. E a minha pergunta é, por que que a pessoa então não perdoa? Alguém vai dizer, é porque ela não consegue, pastor. É porque o coração dela é enganoso, mais do que todas as coisas. A pessoa não perdoa, meu irmão. Por quê? Porque ela não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ela quer ouvir a voz da alma dela. Só que você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Se ele voltar e você não tiver mais tempo de resolver com seu irmão enquanto está no caminho com ele. Não foi isso que Jesus ensinou? Resolve com seu irmão enquanto está no caminho com ele, para que seu irmão não seja tirado e depois não tenha mais como corrigir.
Então, se você tem que liberar perdão para alguém, faça isso hoje. Saindo aqui do culto, manda uma mensagem para a pessoa, liga para ela, se você puder, vai na casa dela, fala: fulano, eu vim aqui para a gente resolver essa questão. Me perdoa, eu te perdoo, esquece o que passou, dá um abraço nela, se puder, ora com ela, e sai de lá sem esse peso. Amém? Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Tá boa a palavra, irmãos? Por que nessas horas a gente não ouve ninguém? Que pregador, que palavra. Você vai voltar domingo que vem? Então tá boa a palavra. Lá em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele é o único que pode guiar você sem erro. É o Espírito Santo. Se você seguir seu coração, você pode estar errado. Se você seguir seus pensamentos, você pode estar errado. Mas se você seguir o Espírito Santo, não tem erro. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: irmão, segue o Espírito Santo, que vai dar tudo certo. Quem quer ter paz na sua vida aí? Quem quer ter alegria na sua vida? Vou te ensinar a receita. Quem quer? Ih, vou falar não. Abre aí Romanos 8,6. O que está escrito? Pega essa receita para você ter paz na sua vida, tranquilidade, alegria, está tudo certo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você vai ter paz no seu coração se você seguir o Espírito Santo. Se você ouvir a voz dele, mesmo que ele fale assim: fica quietinho aí que eu estou trabalhando, fica quietinho, só vai, obedece, porque lá na frente é sucesso, vai dar tudo certo, porque Deus não dá nada de ruim, e Ele não coloca a gente em enrascada. Se Ele está falando, pode confiar, porque vai dar tudo certo. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. O Espírito Santo vai livrar você de armadilhas. O Espírito Santo vai livrar você de ciladas. O Senhor vai livrar você de dor de cabeças, coisas que iam roubar a tua paz, porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar: meu filho, sai disso que é enrascada. Mas Deus, está todo mundo indo. Não, sai disso que é enrascada. E você vai sair, e lá na frente você vai ver que Ele te livrou de uma baita cilada. Deus vai cuidar de vocês, jovens. Vocês não vão começar relacionamentos com pessoas problemáticas, para depois vocês sofrerem. Não, Deus vai colocar um homem de Deus na sua vida, uma mulher de Deus na sua vida, gente séria, decente, que vai cuidar de vocês e vão andar na presença de Deus. Homens e mulheres desta igreja, vocês que estão me ouvindo, o Senhor está falando: se vocês ouvirem a minha voz e seguirem a minha direção, tudo que vocês fizerem vai prosperar. Eu farei com que as janelas do céu se abram e tudo dará certo no nome de Jesus. Oh, Rabacai alabarás, Hiribiarachuri alabarás. Deus vai fazer coisas lindas nas nossas vidas. Oh, meu irmão, Deus está falando isso conosco já há algum tempo aqui na Comag, que Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Então eu quero te dizer: se prepare, porque se você entrar naquilo que o Espírito Santo está falando, você vai crescer, vai avançar, vai prosperar e vai viver as promessas que Deus tem feito na tua vida. O diabo será envergonhado na tua família. Cristo, o Senhor, será glorificado no meio da tua casa, e você verá a boa e poderosa mão do Senhor dentro do teu lar, na tua vida, todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas você vai precisar ouvir a voz do Senhor. Que tem gente que começa bem e termina mal.
Judas Iscariotes começou bem e terminou mal. Por quê? Porque ele deixou o diabo tocar no coração dele. Guarda teu coração, querido. Se Judas tivesse ouvido o Espírito Santo, ele não teria corrompido o propósito de Deus na vida dele. A Bíblia também fala de Caim. Caim matou Abel, seu irmão. Por quê? Porque ele deu lugar para o pecado. Cuidado com o pecado. O pecado destrói, rouba e mata. Não tem cura para o pecado. O pecado deve ser abandonado e arrependido. Só, não tem outro jeito. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a morte. E Deus disse para Caim: cuidado, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar sobre ele. E ele cedeu ao pecado. Consequência, maldição. Muitos começam bem, mas terminam mal. A Bíblia fala de Ananias e Safira. Porque alguém pode dizer: ah, pastor, mas isso foi lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Ananias e Safira faziam parte do Pentecostes, da igreja da Nova Aliança, da igreja do avivamento, milagres, curas, sinais, maravilhas, céus abertos. Parece a Comag. Parece a Comag, não parece? Poder de Deus, cura, milagre, prosperidade, unção. Mas Ananias e Safira não respeitaram aquele ambiente. Não temeram a Deus. O que aconteceu? Morreram. Morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Morreram porque desonraram a presença de Deus no meio da igreja. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal porque não guarda o coração. Sabe, queridos, ontem eu estava aqui com a liderança da igreja reunidos aqui, e por um momento eu tive um arrebatamento de espírito. E eu fui levado para algum lugar, e nesse lugar eu vi um portal muito grande. Devia ter uns 50, 100 metros de altura. E esse portal, ele era gigante e ele era dourado, todo em ouro. E eu fiquei parado naquele lugar. Eu estava exatamente aqui, e os irmãos todos estavam orando, o louvor estava tocando. E eu vi quando aquele portal se abriu. Quando ele se abriu, fumaça saiu lá de dentro. E eu fiquei olhando de longe e disse: Senhor, eu quero entrar, eu quero acessar esse lugar, me leva. Imediatamente eu fui arrebatado lá para dentro. E quando eu cheguei lá dentro, eu vi uma multidão incontável de pessoas. E aquelas pessoas todas eram douradas, como se elas fossem de ouro. E elas estavam dentro de um rio que era também ouro. E dois seres colocaram as mãos nos meus ombros, um de um lado de cá e outro do lado de cá. E eles, na minha mente, eu acho que eles eram anjos, mas eu estou na dúvida até agora. Não sei se eram anjos ou se eram profetas, homens de Deus, porque eu ouvi a voz: veja a multidão dos remidos. Veja a multidão dos remidos. E havia, irmãos, estou todo arrepiado aqui. E eu vi uma multidão incontável. Aqueles anjos ou seres com a mão no meu ombro apontava para a multidão, e uma voz que não era deles dizia: veja a multidão dos remidos. Eu tenho uma sensação no meu espírito que nós, como igreja, acessamos uma nova etapa. E aquela multidão que nós vimos lá são almas que nós vamos, como igreja, ganhar para o Senhor Jesus. São pessoas que vão ser salvas, libertas e transformadas. Pessoas que vão se converter e se render aos pés de Jesus. E quem são os homens e mulheres que serão usados para isso? Eu e você. Eu ouço o Espírito Santo dizer que Ele está nos chamando para viver algo novo. Está sendo inaugurada uma nova etapa, um novo ciclo, um novo tempo para nós como igreja. E essa visão, eu falo dela para você e eu vejo ela nitidamente, como uma fotografia ou um filme, porque está em movimento.
que fixou no meu espírito. E eu creio que essa porta grande são as almas que nós vamos levar aos pés de Jesus, para o reino de Deus. Levanta a sua mão direita. Eu profetizo que você vai ser um instrumento para saquear o inferno. Você vai ganhar pessoas para Jesus como você nunca ganhou. Agora é a hora, diz o Espírito Santo, de você pregar como você nunca pregou, de você falar do meu amor, diz o Senhor. Para a sua família. Fale do meu amor para a sua família. Fale do meu amor para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Diz o Espírito Santo, chegou a hora de você despertar e fazer parte daquilo que eu estou liberando sobre a igreja nesses dias. Diz o Senhor, eu vou usar cada um de vocês. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fique de pé aí onde você está. Eu quero orar com você agora. Remando coramandarabasherebederebe cantaramas. Ori cantalamas. Muitas pessoas começam bem e terminam mal. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles começam bem e terminam melhor ainda. Ore cantalabashuriandalabás. O seu final será muito melhor, muito maior do que o seu início. Ore canderebarabashaya. Porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a glória da primeira casa. Assim diz o Senhor, não ande pelas suas emoções. Não siga as direções do seu entendimento. Seja guiado pelo meu Espírito, diz o Senhor. Feche os seus olhos e levante suas mãos agora. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, me dá discernimento espiritual. Me dá discernimento, para ouvir a voz do Senhor. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, se arrependa agora. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero andar segundo a minha alma, eu não quero andar segundo a minha carne, eu não quero andar segundo as vontades do meu eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Convide agora o Espírito Santo, meu irmão. Ele está só esperando você convidar Ele. Convide Ele para assumir o volante. Convide Ele para assumir o controle da tua vida. Ramakaya labaia. Ramakaya xeremandarabaia. Convide o Espírito Santo. Comece a orar aí: Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu te ignorei. Me perdoa por todas as vezes que eu não te ouvi. Eu renuncio o meu viver por vista. Eu renuncio os meus sentimentos. Guia-me nos teus caminhos, Espírito Santo. Só o Senhor conhece o futuro. Só o Senhor conhece o que eu não conheço. Eu entrego a minha vida na tua direção. Comece a orar aí, querido. Ramanda cantere barabashuri alabaia. Fala para Ele: Espírito Santo, eu nunca mais quero andar pela minha vontade. Eu nunca mais quero dar ouvidos à minha carne. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu te convido. Toma o controle da minha vida. Isso, meu irmão, isso, minha irmã. Ele está só esperando você orar. Chame Ele, fale para Ele: vem, toma o governo, toma a direção. Irimi cantaramaia, xerebe cantalamaia. Isso. Rebacaere barabasuriri cantarabás. O seu começo pode ser um começo bom, mas na presença do Espírito Santo, o seu final será excelente, porque Ele conhece o futuro, Ele vê todas as coisas.
Clame a mim, diz o Senhor, e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero convidar você que está aqui hoje, e você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa condição? Só levanta a sua mão, eu quero te ver, eu vou orar por você. Amém, querido. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Há alguém aqui que você nunca entregou sua vida para Jesus, e você deseja fazer isso hoje? Só fique com sua mão levantada. Os demais todos fechem os olhos. Eu quero só ver sua mão levantada, eu vou orar por você. Há alguém aqui que você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja retomar a sua caminhada. Você quer retomar a sua caminhada. Amém, amém. Levante sua mão, eu quero te ver. Amém, amém, amém. Amém. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele está vendo a sua mão levantada. Você que deixou um monte de coisa entrar, mas nunca mais você vai deixar, porque você quer ser guiado pelo Espírito Santo. Você que levantou as suas mãos, vem aqui só para eu orar por você. Eu quero pôr a minha mão sobre você. Todos os demais continuem orando. Há uma presença muito forte do Senhor aqui. Ajude ele aqui, organize aqui, servos. Há uma pessoa que deveria vir aqui, o Senhor está te chamando. Quem é você que o Senhor está chamando? Vem, vem. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor, você se afastou e você deseja renovar a sua aliança. Venha, venha, o Senhor está te chamando. Quando você diz sim, você está dizendo sim para Jesus. Esse é o começo, esse é o primeiro passo. Vocês que estão aqui na frente, coloque a mão no coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu nunca mais me afastarei da Tua presença. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Apaga os meus pecados pelo poder do Teu sangue. Eu me arrependo de cada um deles, e eu quero viver uma nova vida na Tua presença. Deixa eu orar por vocês agora. Pai, como seu sacerdote e ministro neste lugar, eu desligo da vida deles toda outra cobertura de qualquer outro senhor ou senhora. E eu coloco eles debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu quebro toda a maldição que havia sobre eles, e a presença do Espírito Santo e a unção que está sobre o meu ministério, eu ministro sobre eles agora. Quando eu colocar as minhas mãos sobre eles, vai começar um novo ciclo e uma nova etapa na vida deles. Toda a igreja estenda as mãos para cá. A presença de Deus está aumentando, está ficando cada vez mais forte. Receba a presença de Deus.
Eu ministro que começa um novo tempo na vida de vocês. Te abençoo, meu irmão, no nome de Jesus. Te abençoo no nome de Jesus. Te abençoo no nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Te abençoo, meu irmão. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer Hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida. Receba a presença de Deus. Usa-me, Senhor, usa-me. Receba a presença do Espírito Santo. Abençoa a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba alegria. E enche-me até que em mim se ache sorte. Dê um abraço nesse irmão aí do seu lado. Dê um abraço nessa irmã que está atrás de você. Nós queremos acompanhar você, queremos cuidar de você. A partir de hoje começa uma jornada na sua caminhada com Jesus, amém? Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Levante as mãos, igreja. Levante as mãos, cante isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Levante suas mãos. Fala isso para o Espírito Santo. Diga isso para Ele. Transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Cante isso, cante. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o culto agora. Mas a partir de hoje, você vai se lembrar de que você não sabe do dia de amanhã. Só quem vê o invisível e sabe do futuro é o Espírito Santo. Portanto, você não vai andar por vista,
Você não vai andar pelas suas emoções e nem pelos momentos. Você vai ser guiado pela voz dele. Antes de você tomar qualquer decisão, você vai dizer: Espírito Santo, se o Senhor não falar comigo, eu não faço nada. Se o Senhor não falar comigo, eu não faço nada. Eu dependo do Senhor. Eu sou do Senhor. Tu és o meu Senhor. Eu vou ser guiado pelo Senhor. E sabe qual vai ser a consequência? Uma vida de muita paz. Ele vai te livrar de muitos problemas, de inúmeras enrascadas e armadilhas, porque Ele vê lá na frente. Clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Eu vou te contar coisas ocultas e firmes que você não sabe. Eu te abençoo. Vai para uma semana de paz, de vitória, de muitas bênçãos. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas, amém? Vai na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana, amém? Transforma-me.